Então, né, continuando, né, a segunda parte da Assunção de Maria, né, vamos recapitular. Maria é imaculada por quê? Porque ela é morada do Senhor, né? E a morada do Senhor é santidade para sempre. E a sabedoria não entra em alma perversa, não habita em corpo sujeito do pecado. Então, se Jesus, né, que fez habitação no corpo de Maria, né, o Deus entrou no corpo de Maria, né, na pessoa de Jesus Cristo, se Maria não é santidade para sempre e o corpo dela estava sujeito ao pecado, essas duas verdades é uma completa mentira. Entendeu? Então a primeira coisa que a gente tem que ter, recapitulando, né? Que a morada do Senhor é santidade para sempre. Onde Deus se fez carne? Em Maria. Né? E a gente sabe que Deus não entra no corpo sujeito ao pecado nem a uma perversa. Então o que, que acontece? Eu vou aqui, né, usar, né, três teses, né, para explicar por que Maria é imaculada. Então, em Judas, né, diz o seguinte, São Judas, capítulo 1, versículo 24. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda a queda, né, e nos apresentar diante da sua glória imaculados e cheios de alegria. Ora, para que Deus fosse onipotente, né, ele devia ser não só capaz de sanar todos os pecados, mas também de preveni-los. Se ele apenas os sanasse, por exemplo, perdoando-os, não sanaria de um modo perfeitíssimo. Ele deveria fazer com que pelo menos um filho de Adão nascesse sem culpa. E por isso ele preservou Maria. E por isso que Judas testemunha isso na carta dele. Entendeu? Que está no poder de Deus nos preservar de todo o pecado. É difícil de entender isso? Não, eu espero que não. O segundo motivo, né, é que Jesus é o sumo sacerdote. Né? Sendo Jesus o perfeitíssimo mediador, ele consegue, pelos seus méritos, afastar toda a pena de que é reconciliado. Por Jesus, Maria então é preservada do pecado original, porque Jesus é perfeitíssimo mediador. Se ele não conseguisse preservar ninguém do pecado original, ele não seria esse perfeitíssimo sumo sacerdote, esse mediador, mais excelente do que a antiga aliança, né? De uma aliança mais perfeita, né? Então, o que acontece? Ninguém teria também, é o terceiro motivo, ninguém teria também Jesus como terceiro sumo mediador se ele não tivesse reconciliado alguém do pecado original. Jesus primeiro reconcilia sua mãe do pecado original. Mesmo assim, Maria não nasceu, né? Nasceu de uma união entre homem e uma mulher. Por isso a sua carne foi manchada pelo pecado original, sendo assim como todos nós, seu corpo, né, e a sua alma. Foi ela então concebida como todo mundo? Concebida com pecado original? Acreditamos que a mancha permanece no corpo de uma criança após o batismo, né? Não, Maria, num dado momento da concepção de Maria, Deus salva ela, tira o pecado original dela, purifica ela, né? Porque se a gente não tivesse pecado, os homens seriam transportados em estado de graça, em estado de glória, né? Em um determinado período de tempo para a presença celeste, porque nós não fomos feitos para essa vida terrestre, nós fomos feitos para o encontro celeste. Ora, Maria, como foi feita de acordo, né, com a vontade de Deus, de acordo com o poder de Deus, igual a Eva, antes do pecado original, é óbvio que após a vida terrestre dela, que a gente fala da dormição de Maria, ela foi transportada para o céu, de corpo e alma, como nós seríamos, se não fosse o pecado original. Então, por esses três motivos, eu acredito, né, na Assunção de Maria, na sua imaculada conceição, na sua virgindade e por ela ser mãe de Deus, porque Jesus é Deus, né? Para isso, você tem que negar diversas coisas em Jesus Cristo, né? Ou dizer que Deus é um Deus medíocre, porque um grande santo, São Pedro Crisólogo, falou que quem não admira a grandeza de Maria não sabe quanto Deus é grande. Eu olho para Maria e falo, Senhor, como tu és grande, porque tens o poder de fazer todos nós imaculados. Isso faz com que eu valorize demais, demais,
né? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele não precisava passar por isso. Né? Muitos teólogos dizem que uma gota do sangue de Cristo era o suficiente para todos nós sermos remidos do pecado. Né? E se, como Judas fala, né? Judas fala que se Deus quisesse, todos nós também seríamos imaculados. Mas por graça de Deus, nós não somos. Ainda bem, né? Porque nosso pecado seria terrível se nós fôssemos e pecássemos, como foi Adão e Eva. O pecado de Adão é um pecado monstruoso. Então, para nos prevenir desse pecado monstruoso que Adão cometeu, então Deus nos fez como nós somos. Agora, Maria não. Maria, pelos méritos de Cristo, né? Ela foi purificada para dar luz ao puro. Pelo grande poder de Deus, para provar que Deus e Jesus, ele é mediador perfeitíssimo, que ele é redenção perfeitíssima. Que o seu pecado não é nada diante de Deus. Que a natureza não é mais do que Deus. Por isso é que Maria foi feita sem pecado. Por isso que ela permaneceu virgem, porque a casa do Senhor somente um pode entrar, quer dizer, não pode ficar se criando seitas e seitas e seitas estuprando a casa de Deus, como fazem por aí. Né? Porque você vai dizer que a mãe de Deus é prostituta e você vai dizer que a igreja também é prostituta. Né? Dizendo que o corpo, a igreja, que é o corpo místico de Cristo, é prostituta. Você tem noção da blasfêmia que você faz com Jesus Cristo? Não, as pessoas não têm noção disso, porque as pessoas não sabem que falam isso, não têm noção que é a igreja, não têm noção que é a santidade da casa de Deus. Por isso que Maria e a igreja são santas, tem que ser obrigatoriamente santas. Bom, eu acho que eu já, né, me alonguei demais nesse assunto. Eu espero ter esclarecido, apesar dos problemas técnicos que a gente teve aqui. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.